Olá, sou Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo abordarei sobre contagem recíproca de tempo de contribuição, que permite a utilização do tempo de regime próprio de previdência social junto ao regime geral de previdência social e ao regime de previdência militar, e vice-versa, para serem utilizados na concessão de aposentadoria e inativação de militares. O tempo de contribuição do regime geral de previdência social para regime próprio de previdência social e regime de previdência militar deve ser provado com certidão de tempo de contribuição, fornecida pelo INSS, podendo ser emitida com um período fracionado por solicitação do segurado, sendo que, em caso de falecimento do segurado, a certidão poderá ser requerida pelos seus dependentes ou herdeiros. Em relação à certificação do tempo de outros regimes para ser contado junto ao regime geral de previdência social, a certidão será expedida pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio. O tempo de contribuição certificado por certidão produz no INSS e nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, distrital, municipais e no regime de previdência militar, todos os efeitos legais para fins de contagem recíproca e concessão de aposentadoria e demais benefícios resultantes desta contagem, cujos benefícios serão concedidos e pagos pelo regime de previdência a que o interessado pertencer ao fazer o requerimento. Certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS. A certidão emitida pelo INSS é instrumento que permite que o tempo de contribuição vinculado ao regime geral de previdência social seja aproveitado por regime próprio de previdência social ou regime de previdência militar, para fins de contagem recíproca. A certidão deverá ser única, devendo nela constar os períodos de efetiva contribuição ao regime geral de previdência social, de forma integral, e os respectivos salários de contribuição, a partir de julho de 94. E a pedido do interessado, a certidão poderá ser emitida para períodos fracionados, indicando aqueles períodos que deseja aproveitar no órgão de vinculação. Para a expedição de certidão, não será exigido que o segurado se desvincule de suas atividades, abrangidas pelo regime geral de previdência social. A contagem do tempo de contribuição para certificação de certidão observará o mês de 30 dias e o ano de 365 dias. Ao requerente de certidão que exercer cargos constitucionalmente acumuláveis no mesmo ou em outro ente federativo, é permitida a emissão de certidão única
com destinação do tempo de contribuição para, no máximo, regime próprio de previdência social de 2 entes federativos ou para regime próprio de um mesmo ente federativo, para a verbação nos 2 cargos acumulados. Se o requerente estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, a certidão poderá ser emitida, desde que, antes de sua emissão, seja cessado o benefício, a pedido do requerente. Emissão de certidão pelo INSS. A certidão só poderá ser emitida para períodos de contribuição vinculados ao regime geral de previdência social. Para a certidão emitida a partir de 18 de janeiro de 2019, deverão ser certificados os períodos de emprego público seletista com filiação ao regime geral de previdência social. É vedada a emissão de certidão para fins de contagem recíproca nos seguintes casos: com conversão de tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais, com conversão do tempo de contribuição de segurado na condição de pessoa com deficiência, com contagem de qualquer tempo de serviço fictício, para período em que não seja comprovada a efetiva contribuição. Esta regra não se aplica ao segurado empregado, trabalhador avulso e doméstico a partir de 2 de junho de 2015 e contribuinte individual, prestador de serviços à pessoa jurídica a partir de 1º de abril de 2003. Para período de tempo pendente de indenização e períodos com competências que tenham salário de contribuição inferior a 1 salário mínimo, salvo se foi feita a respectiva complementação. Para períodos de exercício de atividade de empregado doméstico a partir de 2 de junho de 2015 e de trabalhador avulso, sem remuneração no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e não sendo possível a apresentação da documentação comprobatória da remuneração auferida pelo segurado, será informado o valor de 1 salário mínimo nas referidas competências. Para período de exercício comprovado de atividade de empregado doméstico até 1º de junho de 2015, na falta de comprovação de efetiva contribuição, deverá ser inserido o valor de 1 salário mínimo. É permitida a emissão de certidão para fins de contagem recíproca para o período em que o segurado, contribuinte individual e o facultativo que tiverem contribuído com base na alíquota reduzida de 5% ou 11%, ou recebido salário maternidade nestas condições, desde que complementadas estas contribuições para o percentual de 20%. Para o tempo de contribuição do trabalhador rural anterior à competência novembro de 91, desde que o INSS seja indenizado pelo período respectivo. Para o período de atividade rural comprovado como segurado especial, desde que o INSS seja indenizado. E para o período de aluno-aprendiz,
devidamente comprovado até 15 de dezembro de 98, data da Emenda Constitucional 20, se à época o ente federativo não mantivesse regime próprio de previdência social. Os períodos reconhecidos pelo INSS como de tempo de atividade exercido em condições especiais deverão ser incluídos na certidão e discriminados de data a data, sem conversão para tempo comum. Quando for requerida certidão por segurado com deficiência, ele será submetido à perícia médica e à avaliação social para fins da aferição da deficiência e do seu grau, sendo que a certidão deverá conter a indicação dos períodos de tempo de contribuição ao regime geral de previdência social na condição de segurado com deficiência e os respectivos graus. Não é admitida a conversão do tempo de contribuição exercido pelo segurado com deficiência em tempo de contribuição comum. Revisão da certidão. A certidão pode ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado ou de seus dependentes, desde que não seja para alteração da destinação dos períodos já averbados e utilizados para obtenção de aposentadoria ou vantagem em outro regime de previdência. Caberá de ofício a revisão da certidão, dentro do prazo decadencial, desde que tal revisão não importe em dar à certidão destinação diversa daquela que lhe foi dada originalmente. Os períodos de trabalho constantes na certidão serão analisados de acordo com as regras vigentes na data do pedido, para alteração, manutenção ou exclusão e consequente cobrança das contribuições devidas, se for o caso. Todos os períodos de atividade rural constantes de certidão, emitida a partir de 14 de outubro de 96, devem ter sido objeto de recolhimento de contribuições ou de indenização correspondente, devendo ser revistas as respectivas certidões emitidas em desacordo com estas regras. Em se tratando de apuração de irregularidade, com indício de dolo ou fraude, a certidão poderá ser revista a qualquer tempo, independentemente do prazo decadencial. É permitido o cancelamento de certidão, a pedido do requerente. Para saber mais sobre assuntos previdenciários, basta acessar os vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal, para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.